Olá, como estão todos? Então vamos iniciar mais um ano, mais um ciclo que se renova a cada um de nós, seguindo aí a nossa caminhada, buscando conhecimento. Vamos seguir em frente, na certeza que Jesus está conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo em nossa caminhada, na certeza de que o que vivenciamos foi muito importante e agora iniciaremos aí mais um ano, um novo ano, que possamos deixar aberto em nossos corações as portas da renovação, as portas da esperança, as portas do amor para as melhorias tão importantes e necessárias a cada um de nós. Somos espíritos eternos, vivendo essa abençoada oportunidade que é a presente encarnação. Possibilidade esta que Deus nos concedeu para que possamos trabalhar aquilo que a vida venha nos oferecer da melhor forma, aliado ao conhecimento, ao amparo, e estarmos com Jesus, pois esse amigo querido jamais há de nos abandonar. Vamos seguir nos fortalecendo. Então, um bom ano a todos e vamos dar início aqui ao nosso encontro, seguindo os nossos estudos do livro Seara dos Médiuns, me desculpem, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vamos acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos, pensar em boas possibilidades, pensando no bem, pensando nesse amor que nos envolve, e assim seguiremos adiante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos os devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então seguiremos aqui no capítulo 35, Caridade e Tolerância, da reunião pública de 16/5/60. Bom, esse capítulo aqui ele é muito interessante e importante. Primeiro, pois fala de Jesus, né, que foi o nosso maior exemplo, que é o nosso maior exemplo de perseverança, de entendimento, de paz, de esperança, de renovação, né? Tudo aquilo que nós necessitamos na nossa presente encarnação, buscarmos, né? E que vai nos trazer ali, conforme os passos que nós vamos dando, né? A gente vai se sentindo mais fortalecido. Quando a gente se sente fortalecido, nos sentiremos mais encorajados. Quando todas as questões que nos envolvem parecem ali que não há um resultado aparente, apenas o que nos cabe é simplesmente seguir em frente. Mas não é simplesmente seguir em frente. É seguir em frente, é fortalecer a nossa fé e é entender como nós necessitamos desse auxílio, como nós necessitamos ali de tudo aquilo que a gente aprende e vivencia, como o hábito de uma prece, um pedido de ajuda, como hábito das nossas ações, daquilo que a gente se propõe a fazer, daquilo que a gente acredita. Então, tudo que nós vivenciamos através da doutrina, do espiritismo, para nós é uma conquista, tá? Então nós temos que conquistar. Se alguns assuntos temos mais afinidades, outros ainda precisamos buscar essa afinidade, precisamos trabalhar essa afinidade e assim somos nós. Por isso que nós vivenciamos muitas questões dentro da casa, dentro do espiritismo, juntos ali, trabalhando como equipe, para que possamos aprender uns com os outros, para que possamos fortalecer aqueles elos em cada um de nós, aquelas pequenas partes que ainda precisam ser fortalecidas
ou então passando ao nosso próximo um pouco daquilo que nós já temos mais afinidade, e assim vamos nos fortalecendo. Tá? Então, é importante já começar a falar um pouco sobre Jesus, falar um pouco sobre caridade, né? Que é o amor. Caridade é a ação, né? Caridade é a ação do amor, é o amor em movimento. Quando nós nos movimentamos em busca dessa caridade, né? Dessas nossas ações, né? Seja através de pensamentos, pois emitir uma prece é uma caridade, né? Ou então através de ações, pois eu tomar atitudes no bem também é uma caridade. Pensar no nosso próximo, pensar no nosso planeta, vibrar pelo bem, vibrar pelo amor. Então, há muitas formas de fazer a caridade, assim como aquela passagem do Evangelho que fala sobre caridade moral e caridade material. Então, falando sobre Jesus, falando sobre o que ele deixou de mais precioso e importante a cada um de nós, ensinamentos sobre como nos devemos nos portar, sobre aquilo que podemos conquistar através do nosso esforço e do nosso querer. O reino dos céus está aí para cada um de nós. Ao nosso alcance, só precisamos trabalhar. Ainda distantes de muitas possibilidades, mas ele nos deixa assim, que podemos buscar da melhor forma, do nosso entendimento e da nossa individualidade, o reino dos céus para cada um de nós, para que possamos interiorizar o bem, vivenciar o bem, que é o amor que nos movimenta. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir em frente esse ano fortalecidos, né? Buscando aí o aprendizado, dando continuidade naquilo que a gente já vem fazendo, né? E abrindo aí um novo ciclo, que é muito importante, tá? E vai, com certeza, ali com o nosso esforço, o nosso querer, pois o amparo temos, né? A gente vai conseguir buscar ali resultados que almejamos sobre a vontade de Deus, nosso Pai. Milhares de criaturas esperavam no coroado de louros numa carruagem de glória. Então, como que eles esperavam ali que Jesus estivesse? Né? Que Jesus viesse como rei. Eles sabiam ali que ele viria, né? E que ele era o Messias, né? O prometido. Mas eles esperavam que ele viesse de uma forma. Então, vamos ver aqui como que o povo ali da época esperava como que Jesus iria se apresentar e quais seriam as ações dele. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o Verbo Supremo, a exibição das riquezas, os espetáculos de poder, a escolta angélica, as sentenças inapeláveis, né? Então, eles esperavam ali mais como ele tivesse a figura de um rei conquistador, um rei que, pela força ali, retomasse tudo aquilo que eles achavam ali que era devido, né? E por tomasse a força se não fosse aceito, enfim. Então eles esperavam, né? Muitos esperavam que fosse dessa forma. Jesus, porém, caminha entre os homens à maneira de servidor vulgar de vilarejo em vilarejo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como realmente Jesus se apresentou, tá? Que está aí, está nas passagens dele. Então, Jesus ele não deixou ali escritas, ele deixou exemplos, né? E os relatos eles são escritos ali por aqueles que os acompanhavam, os apóstolos, né? Então, ele deixou exemplos, como ele se portava, onde ele estava, com quem ele estava, como até ele se trajava, né? Então, são exemplos importantes, né, a cada um de nós, pois ele tinha o conhecimento de tudo como deveria ser, né? Então, a condição espiritual dele, então ele tinha o total conhecimento, ele poderia se apresentar de outra forma, mas não era ali aquilo que realmente deveria ser, né? E sim como ele realmente se apresentou, tá?
Jesus, porém, caminha entre os homens à maneira de servidor vulgar, de vilarejo em vilarejo. Veste-se conforme as usanças dos que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça crianças desamparadas. Socorre doentes anônimos. Acolhe a todos, por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quantos lhes exigem sinais do Espírito. E parte do mundo banido entre ladrões, sobre violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma condena ou amaldiçoa. Então, ele partiu do mundo entre ladrões e sobre violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma condena ou amaldiçoa, mas suporta e age e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores filhos de Deus, que o tempo renovará. O tempo renovará. Então, ele se absteve de julgamentos e ele entendia que o tempo renovaria. E o tempo renova a cada um de nós, né? Com certeza. O tempo há de nos renovar. Ideias, possibilidades, ações, né? Então a gente precisa confiar, entender que cada um de nós está ali no seu tempo. Então Jesus se apresentou ali com muita humildade, né? Para que não chocasse, falando dentro das possibilidades e do entendimento das pessoas da época, falando sobre parábolas, que eram aquelas histórias sempre com um ensinamento muito importante, né? Para que houvesse um entendimento, porque ele sabia que eram sementes que ficariam gravadas nos corações, né? E que permanecem até hoje, florescendo, né? Dando fruto no momento oportuno a cada um de nós. Então, se é o nosso momento de estarmos sob o amparo da doutrina, né? Aprendendo um pouco mais, entendendo sobre nós, quem somos, por que aqui estamos, quais as nossas reais possibilidades, e o nosso trabalho nessas buscas é porque é o nosso momento. Tá? Não significa superioridade, não significa que somos mais ou menos, não significa que temos todo o conhecimento, muito pelo contrário. Tá? Estamos dando passos, pequenos passos, mas importantes e valorosos. Tá? Então, é o nosso momento de estar aqui, de vivenciar tudo que tem aí, que nos é ofertado por Jesus, né? Todo esse conhecimento, o trabalho, a prática da caridade, ou seja, tudo que a doutrina nos oferece, que a casa de Fabiano nos oferece, no qual nos ligamos, né? São oportunidades valorosas de a gente entender e aprender um pouco mais sobre o amor. Ah, mas eu ainda erro, eu não posso fazer caridade? Todos nós erramos. Se fosse assim, nenhum de nós, né, poderia participar de alguma questão voltada à caridade, né, ao amor. Mas é através dessas ações, dessas participações e possibilidades que nós vamos aprendendo mais na prática ali sobre esse amor tão importante, e por causa desse amor que nós aqui estamos. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Também na doutrina espírita, indene de todo cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. A indagação campeia livremente, né? Ou seja, nós podemos nos autodescobrirmos, né? Aquelas reflexões que fazemos sobre nós, esse autodescobrimento, né? Essas reflexões, indagar, né? Entender, buscar, mas saber aquilo que nós estamos buscando, fazer, mas saber por que fazemos, o que nos convém, o que nos faz bem. Então, buscarmos através das nossas reflexões o que? A nossa fé raciocinada. Entender todas essas questões que nos envolvem.
a mediunidade, que é o assunto que nós estamos falando e buscando, que é uma possibilidade importantíssima, é um ato de amor que Deus nos concede ali, para que a gente possa entender um pouco mais sobre algumas questões que estão voltadas a nós, o que acontece conosco, e praticarmos esse amor. E todos esses conhecimentos que a gente vem aí buscando, tendo acesso. Tudo bem, pessoal? Então, as reflexões, elas são importantes. Saiba aquilo que nós estamos buscando e fazendo e como isso pode me ajudar. Não apagando tudo, mas acrescentando valores e seguindo em frente. E aí vamos refletindo aquilo que devemos buscar. Cristianismo redivivo, qual acontecia na época da presença direta do Senhor. Junto dela hoje exameiam, de mistura com os corações generosos que amam e auxiliam. As antigas legiões dos desesperados, dos escarnecedores, dos indecisos, dos investigadores costumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos, dos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios por doentes da alma. Então, qual acontecia na época da presença junto dela hoje examei. Então, com certeza, a busca desse conhecimento para cada um de nós pode vir ali com algumas questões que venham até a discordar, enfim, opiniões, algumas questões que possam ali, de alguma forma, falar um pouco mais sobre aquilo que a gente está fazendo, sobre o ponto de vista de cada um. Mas que, mesmo assim, a gente continue essas reflexões, sabendo aquilo que nos convém ou não. Tá? Então, se Jesus passou por situações, né? Por que nós não passaremos? Sim, passaremos por situações ali que nos mostrarão ali onde teremos que perseverar, buscar, acreditar. Então, nos depararemos sim com essas situações. Mas que a gente reflita sobre até como foi a nossa caminhada até aqui. Aquilo que nós aprendemos e como isso vem nos auxiliar, ou então enxergar essas possibilidades que se abrem a cada um de nós e seguir em frente, tá? Sabendo aquilo que nos cabe ou não, que nos faz bem ou não, que nos agrega ou não. Tá? Sempre nos possibilitando entender um pouco mais, dar uma oportunidade, e aí veremos como as coisas seguirão. Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir dela? Ó, é isso que nós acabamos de comentar, né? Como nós podemos fugir dela? Nós, espíritos endividados, pergunta a lei. Perante a lei, me desculpem. Necessitados do perdão e do amparo uns dos outros, né? Então, com certeza. Esse convívio, esse misto de opiniões ligado à individualidade de cada um, a forma de pensar, agir, de crer, e a gente está imerso em todas essas situações, onde a gente vai aprendendo a tolerar, a perdoar, aprendendo também que a gente precisa ter o nosso querer, enfim, são situações adversas e importantes, tá? Esse convívio, a gente não pode simplesmente nos isolar, né? A gente convive com pessoas que têm outras formas de ver, outras possibilidades. É por isso que em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. Tá? Então isso é importante, saber aquilo que nós queremos, respeitar o outro, mas continuar em frente, buscando aí, como bem dito aqui no título desse capítulo, né, a questão da caridade, entender um pouco mais sobre amor e ao mesmo tempo termos mais tolerância uns com os outros, né? Aprendendo a entender um pouco o caminho que cada um segue. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir aí firmes nos propósitos, nesse novo ciclo aí, tem no Jesus esse amigo querido que está sempre nos auxiliar.
e vamos seguir em frente. Tudo bem? Então, vamos encerrar aqui a nossa reunião, nosso encontro, agradecendo a Deus, a Jesus, o amparo de amigos queridos, pedindo ao Senhor que nos fortaleça e nos encoraje para que possamos iniciar mais um ciclo ali de aprendizados, de buscas, e que a Tua vontade se faça para conosco agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novos erros e novas tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Estejam todos em paz.